A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando, Henrique Fernandes. No programa anterior, começamos a falar de um tema que tem a ver com todos nós, as emoções. Todas as vidas humanas são atravessadas pela experiência afetiva das emoções, dos sentimentos. As emoções se fazem presentes na nossa vida todos os dias, das mais variadas maneiras, às vezes trazendo contentamento, satisfação, prazer, outras vezes trazendo uma carga de preocupações, inquietações, desequilíbrios, não raras vezes. Isso faz parte da condição do ser humano. Parece existir um consenso entre filósofos, psicólogos, estudiosos de um modo geral sobre as emoções, os sentimentos, que elas ocupam um lugar central nas nossas vidas, nas experiências pessoais e também interpessoais. Quer dizer, eu comigo, eu com as pessoas. E se quisermos ampliar a reflexão, trazendo a dimensão da experiência espiritual, religiosa, mística, a relação do homem com o divino, com o sagrado, de modo que falar sobre as emoções, estudar as emoções e, sobretudo, tomar consciência das emoções representa um passo, um avanço no processo da nossa maturidade, do nosso crescimento como pessoa, como indivíduo. E por isso temos dedicado alguma atenção a esse tema, esperando que as reflexões aqui apresentadas, com base em alguns estudos, possam contribuir de algum modo para a ampliação da nossa consciência emocional. Há uma obra que temos utilizado e que pode nos ajudar nesse sentido. Foi escrita por um pesquisador, um psicólogo chamado Robert Leahy, que, dentre muitas outras obras, publicou há pouco tempo uma obra que se chama Não Acredite em Tudo que Você Sente. Ele faz algumas considerações bem valiosas nesse sentido. E hoje vamos falar um pouco sobre o que desencadeia a sua emoção. Será que as emoções surgem do nada? Vamos pensar juntos aqui. Você pode estar sentado na sua casa, sozinho, e de repente você sente uma onda de inquietação, uma ansiedade que toma conta de você. E aí você começa a perceber sensações físicas. O corpo fica tenso, o coração fica mais acelerado, e aí você faz uma pergunta, porque você é um ser humano. O ser humano tem essa capacidade reflexiva de usar o pensamento, o raciocínio, a cognição para traduzir as experiências. São leituras racionais das emoções e, de um modo geral, das nossas experiências. Então fazemos uma pergunta: o que está acontecendo? Isso não é incomum. Nem sempre encontrar uma resposta a essa pergunta é tão simples, porque as emoções simplesmente ocorrem. O trabalho da consciência emocional nos permite compreender o processo mais amplo de construção e de expressão das emoções. E isso pode ser treinado. O autor dá o exemplo de uma pessoa que está em casa, sozinha, numa noite de quinta-feira, e de repente começou a pensar: não tenho nada planejado para o fim de semana. Nenhum dos meus amigos disse que estaria disponível para fazer planos. Talvez eu tenha feito alguma coisa que os tenha ofendido. O que será que foi? Ninguém me telefonou, ninguém enviou uma mensagem.
e essa pessoa se percebe ansiosa. Nesse caso, a ansiedade foi desencadeada por pensamentos de se sentir rejeitado, esquecido, desconsiderado e, portanto, excluído. Pensamentos podem gerar sentimentos. Por sua vez, sentimentos geram novos pensamentos, que, a seu tempo, engendram novos sentimentos. O ser humano funciona assim, diferente de um cão, por exemplo, um gatinho, que até onde nós conseguimos alcançar, não realiza o animal essa experiência racional, autorreflexiva. Ele responde às emoções na sua interação com o meio ambiente, com as pessoas, com os outros animais, mas essa capacidade de pensar sobre o que se sente, até onde nós sabemos, os animais não possuem. Nós humanos temos uma capacidade tão grande para sentimentos, porque nós atribuímos significado a muitas coisas. Robert Leahy considera este ponto valioso, e de fato o é. Humanos temos grandes capacidades. Uma delas é essa capacidade para experienciar sentimentos, e por uma razão bem conhecida, nós atribuímos significado a muitas coisas. Então, sentimentos como tristeza, solidão, raiva, amor, desesperança, cada um desses sentimentos está ligado, está vinculado a algum significado em nossas vidas. Ninguém experimenta tristeza sem um significado de algo importante associado à tristeza. Da mesma forma, a solidão, a raiva, a falta de esperança, o desejo de vingança. Por exemplo, uma pessoa que se percebe solitária, muito provavelmente, isso significa que, para essa pessoa, os vínculos, a conexão humana é muito importante. Então ela sente falta dessas conexões. Então ela se sente solitária. Quando uma pessoa experimenta raiva, isso muito provavelmente significa que ser tratado com respeito é muito importante para essa pessoa. Até porque é da condição humana sentir-se respeitado e aprender a respeitar. A raiva acontece, normalmente, quando algum limite pessoal nosso é invadido pelo outro. Isso ocorre no repertório comportamental dos animais e eles respondem de forma imediata a isso. Quando você invade o território do animal, e aí no sentido concreto da palavra território, o animal reage. Pode morder, pode atacar, pode latir, pode arranhar. Ele se sente invadido no espaço dele. Quando o seu corpo é tocado, sem que isso tenha ocorrido dentro de uma interação afetiva, o animal pode responder, pode reagir com algum grau de agressividade. Não é violência, é agressividade, porque ele se sentiu invadido. Da mesma forma o ser humano, só que o ser humano tem outras camadas da experiência que permitem ou fazem com que ele responda da mesma forma que um animal, muitas vezes, e por razões mais sofisticadas até. Por exemplo, a raiva, como falamos, tem a ver com a noção de respeito. Então, quando o meu território pessoal é invadido, e no primeiro momento, numa primeira camada, é território no sentido literal, meu espaço físico, isso pode gerar raiva, mas também o território simbólico dos valores. Esse é o meu campo de vida, meu campo vital é invadido. Eu tenho coisas que eu valorizo, que eu considero, e quando eu sinto que alguém desrespeitou um conceito, um valor, um princípio, eu posso ter a experiência da raiva. Então, sentimentos e significados estão intrinsecamente relacionados. Por exemplo, o amor tem um significado.
Alguém é importante para você. Então você experimenta o amor na relação com essa pessoa. A ansiedade, muito provavelmente, isso pode significar que alguma coisa importante para você, como um filho, um parceiro, uma parceira, a sua saúde, o seu emprego, isso pode estar em perigo. Onde tem a resposta de ansiedade, nós estamos diante de algo, de um significado, de ameaça, de risco e de perigo. O ser humano, também os animais, respondem com a ansiedade. Então é importante a gente compreender que os sentimentos não são processos aleatórios, fortuitos, são experiências com significados associados. Por isso é muito importante, no nosso trabalho de ampliação da consciência emocional, porque isso traz qualidade de vida, isso traz equilíbrio, é muito importante compreendermos os significados, os valores associados às experiências afetivas, aos sentimentos. Por isso é muito importante, quando nós estivermos nesse trabalho reflexivo, de autoconhecimento, e vamos repetir, de ampliação da nossa consciência emocional, quando estivermos lidando com algum sentimento, sobretudo aqueles mais desafiadores para cada um de nós, como a raiva, a inveja, a pergunta que encaixa, que combina, seria qual? O que está em jogo nessa experiência? O que eu valorizo? O que é tão importante para mim nessa situação e que eu não estou realizando, não alcancei, não consigo e por isso estou experimentando essa emoção? Não é julgar a emoção. Como é possível que eu esteja sentindo isso? Eu que já sou maduro, eu que tenho uma religião, que estou trilhando um caminho de desenvolvimento espiritual, que sou cristão, que sou budista, enfim. Ou eu que sou um profissional assim, sou uma pessoa admirada pelos outros. Como é possível que eu tenha esse sentimento? Essa pergunta não é prática. Ela expressa um tipo de julgamento que não ajuda. Emoções não precisam ser julgadas, muito menos condenadas. Elas merecem ser vividas e merecem a atenção cuidadosa para a compreensão ampla do seu processo. A pergunta a ser feita, portanto, está no outro nível, que não é a causa do sentimento, são as bases, é o contexto. E aí vamos recolocar a pergunta. O que eu, nesse meu momento de raiva, de ansiedade, o que eu estou vivendo que para mim é muito importante, uma necessidade, um valor, algo de muita importância para mim e que por alguma razão eu sinto que está escorregando, está fora das minhas mãos, não está acontecendo. E aí eu me percebo ansioso, com raiva, dentre muitas outras emoções. A pergunta é essa, não é um julgamento moral. Aliás, é bom a gente comentar que tratar a emoção de uma forma moralista, alguma coisa do tipo, quem experimenta esse tipo de emoção é uma pessoa moralmente desequilibrada, ou numa linguagem espiritual, é uma pessoa atrasada espiritualmente. Esse tipo de avaliação, qual seja, moralizar o processo humano das emoções, não ajuda. Não ajuda em que sentido? Na ampliação da nossa consciência emocional. Emoção é para ser vivida, pode ser compreendida, mas não julgada moralmente. Só gera culpa, inquietação, vergonha e assim por diante. E isso é tão importante que pode, na realidade, simplificar o nosso trabalho de crescimento, de amadurecimento na relação com as emoções. É bem verdade que nem sempre nós conseguimos identificar os significados dos nossos sentimentos. Normalmente, isso não é tão
imediato assim. E também não é que isso tenha que ser feito rigorosamente a cada experiência emocional. Vamos dar um exemplo disso que o nosso autor também considera. Você ouve uma música que toca o seu sentimento. Normalmente não vai conseguir identificar o significado ou o sentido dessa experiência. Você apenas sente. Mas quando experimentamos, por exemplo, a tristeza, é um pouco diferente, porque a tristeza, como já falamos das outras emoções, isso pode significar que você está se sentindo frustrado na tentativa de se aproximar de uma pessoa que você gosta. E por que isso? Porque essa pessoa tem importância para você, tem um significado essa experiência com essa pessoa. Só um exemplo. O ciúme, que é um exemplo que ele também comenta, isso muito provavelmente pode significar que a relação com o seu parceiro, com a sua parceira, está de alguma forma ameaçada. E essa relação tem muita importância para você. O ciúme, a tristeza, a raiva, isso não é, na verdade, sobre quem você é o que você sente. Já falamos várias vezes sobre isso. Emoção não é o que você é o que você sente. Quando nós transformamos uma emoção numa identidade, estamos diante de alguns problemas. Então, se eu experimento ciúme e me percebo e me classifico como uma pessoa ciumenta, eu sou ciumento, eu sou apegado, nós criamos um problema, porque ciúme é uma experiência humana. Você já viveu isso e você provavelmente vai viver isso ainda muitas vezes. Isso mostra quem você é? Não exatamente. Isso mostra como você funciona, mostra o que você sente diante de pessoas e situações que têm muita importância para você. Então nós podemos transformar a experiência do ciúme, da tristeza, da ansiedade, do amor, da raiva e todos os demais sentimentos, podemos transformar isso em experiências de autoconhecimento e de crescimento pessoal e interpessoal. Porque nós podemos começar a treinar, como lembra o nosso autor, essa percepção, notar e identificar os sentimentos. Ele diz uma coisa muito importante. Entender os seus significados pode ajudá-lo a conviver com uma ampla gama de emoções. O desafio está lançado. Qual que é? Procurar os significados contidos em seus sentimentos. Isso é muito importante. Procurar os significados, não são as causas. Nós estamos diante de uma outra questão. Identificar os significados contidos nos seus sentimentos. Porque você não vai ter um sentimento diante de alguém ou diante de uma situação que não tem nenhum significado para você. Então, a emoção, a experiência afetiva, combina com significados. Quais são esses significados? Isso tem a ver com a sua história, com seus valores, com as suas necessidades, com a sua visão de mundo, com os sentidos que você desenvolve e busca na vida. Emoção é sobre isso. Não é necessariamente sobre o caráter moral da pessoa. E vamos repetir, quando moralizamos, estamos julgando. E quando julgamos, nós ou inibimos a experiência afetiva completa, porque estamos censurando essa experiência, ou não vamos, de alguma forma, avançar nesse processo de crescimento e de amadurecimento. Muito menos temos o direito de julgar a experiência emocional do outro. E às vezes as pessoas perguntam, isso é muito comum, se existe alguma diferença entre sentimento, entre emoção. Essa é uma pergunta que pode parecer muito simples, mas ela tem uma complexidade. Não há um consenso entre os especialistas. Normalmente, quem é que estuda a emoção? Filósofos, psicólogos, neurocientistas estão debruçados sobre essa questão,
sobre afetos, emoções, sentimentos, paixões, humor. Existe um grande desacordo entre os autores quanto à definição e delimitação desses conceitos. Mas, na prática, esses termos podem ser utilizados de uma forma mais ou menos intercambiável. Quer dizer, afeto como emoção, emoção como sentimento e assim por diante. Mas tem algumas pequenas distinções que a gente merece considerar. Em primeiro lugar, o termo afetividade é o mais amplo de todos. É como se pudéssemos desenhar um círculo e dentro dele nós vamos colocar as palavras emoções, sentimentos, paixões e humor. Reúne tudo isso nesse desenho. O nome desse conjunto, o nome dele é afetividade. Então, a experiência afetiva envolve emoções, sentimentos, paixões e humor. Então, quando você experimenta uma emoção, como, por exemplo, raiva, você está vivendo uma experiência afetiva. Quando o seu estado de ânimo, o seu tônus afetivo, isso é o mesmo que o humor. Quando o seu humor fica rebaixado, por exemplo, e aí você experimenta um certo desânimo, ou, em alguns casos, um certo pessimismo, você está vivendo uma experiência afetiva. Uma pessoa que está apaixonada está vivendo uma experiência afetiva. Então vamos entender. Afetividade abrange emoções, sentimentos, paixões e humor. E cada uma dessas palavras tem o seu significado. Emoção, por exemplo, no campo da nossa afetividade, normalmente é um estado afetivo súbito. Tem algumas alterações corporais, eu busco algum tipo de objetivo, eu quero alcançar alguma coisa, e tem um objeto definido, por exemplo, raiva. Raiva é uma emoção, porque é um estado afetivo súbito, tem um objeto, ou seja, eu tenho raiva disso, tenho raiva dele, não vai durar uma semana a raiva, geralmente tem uma certa intensidade e eu quero encontrar objetivos. Eu busco objetivos, descarregar essa raiva. Então isso propriamente é uma emoção. E o sentimento? O sentimento difere das emoções em alguns pontos. Lembrando que nem todo mundo concorda com essas distinções, mas há alguns pequenos consensos, vamos dizer assim. O sentimento difere de uma emoção porque normalmente é um estado afetivo menos intenso e mais prolongado. Por isso a gente considera a gratidão, só para darmos um exemplo, mais como um sentimento do que como uma emoção. Você pode, no primeiro momento, ao receber um presente, você pode ser tomado por uma emoção de surpresa. Nossa, que bom! Que surpresa! Não esperava isso. Isso é emoção de surpresa. É uma reação imediata, súbita, não vai durar muito tempo e tem uma certa intensidade. Só que depois disso pode surgir um sentimento mais duradouro de gratidão. Algo mais profundo, contínuo, não é uma resposta imediata, súbita. De repente eu senti a gratidão. Não. De repente eu fiquei surpreso. Mas isso é elaborado, vai além do imediatismo da resposta de surpresa. Você reconhece e identifica a bondade do outro, você reconheceu a ajuda que recebeu e faz uma apreciação que perdura ao longo do tempo. Isso vai ter uma influência sobre você, inclusive na forma como você se relaciona com essa pessoa, talvez com as pessoas de um modo geral, com o mundo. Então isso é sentimento de gratidão. Sentimento é esse estado afetivo menos intenso, mais prolongado normalmente e normalmente também não envolve alterações fisiológicas. As emoções, por definição, envolvem alterações corporais. Existe uma fisiologia mais conhecida e mais fácil de nós percebermos. Mas, amigo ouvinte, como falamos, e a maioria dos autores considera isso,
não há um consenso. Portanto, nós podemos utilizar essas palavras de uma forma mais ou menos intercambiável. Mas é bem interessante nós considerarmos que o campo da experiência afetiva envolve tudo isso: emoções, humor, sentimentos e paixões. Neste sentido, então, é que nós entendemos que para avançarmos no nosso trabalho de consciência emocional, precisaremos tomar consciência do vasto campo das nossas experiências afetivas. Nós vamos dar sequência ao tema nos próximos programas e, por hora, aqui concluímos, agradecendo sua presença aqui e desejando a você que nos ouve muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.